O negócio dos sonhos da artista Roberta Martins usa o corpo para o autoconhecimento do ser humano. O empreendedorismo chamou a professora a desenvolver o método Corpo Integrado, que ganhou reconhecimento não só por ser um negócio, mas também pela responsabilidade social envolvida. Ela quer que o trabalho chegue ao maior número de pessoas possíveis. Eu sou Roberta Martins, eu tenho 40 anos, eu sou a criadora da metodologia Corpo Integrado, dentro do Sistema Integral Bambu, no qual eu sou a fundadora também do Movimento Integral Bambu. O Corpo Integrado ele é o resultado de uma vivência de 20 anos, onde eu tenho a prática de escalada em árvores e o Sistema Integral Bambu desenvolvido pelo professor Marcelo Rio Branco, no qual eu sempre fui professora ao lado, eu sou a primeira professora, junto com a minha experiência em arte, que começa com os 15 anos de idade, com pesquisa de teatro físico, pesquisa de dança pós-moderna, de dança popular, e vai se desenvolver numa companhia que eu fundo, que é a Companhia Nós no Bambu, é uma companhia de circo contemporâneo que teve uma certa projeção internacional. Então, todo esse acúmulo de experiências, junto com as outras experiências terapêuticas que eu sempre vivi na vida, vão gerar as bases desse formato do que é o corpo integrado. Eu tive a capacidade de intelectualização e sistematização, por também ser antropóloga, então pesquisando o corpo na contemporaneidade, pesquisando os mecanismos de aprendizado de outras comunidades, eu chego ao desenvolvimento de um método muito único e profundo que merece ir para o mundo, né? Eu acho que talvez cada empreendedor tenha na sua história, a semente de novos produtos. Para mim, o trabalho do Corpo Integrado, ele tem vários sentidos, né? Primeiro, eu estava procurando uma atividade que tivesse uma coisa mais lúdica, né? Que trouxesse essa coisa da brincadeira. Eu vejo aqui também que a gente tem esse trabalho físico, mas ao mesmo tempo a gente tem a parte terapêutica, que para mim é que é a mais encantadora, né? Então, assim, o nosso corpo, ele traz esse senso de eu, mas a gente está sempre utilizando o nosso corpo de uma mesma forma. Então, a gente anda na vertical, a gente olha para frente, a gente anda para frente. E quando a gente muda todos esses referenciais, a gente vira de cabeça para baixo, anda de costas, rola, vai para todas as direções, eu acho que isso ajuda também a gente enxergar a vida de uma forma diferente. A gente literalmente passa a enxergar a vida de outro ângulo, mas isso também vai ajudando a trazer mais flexibilidade para a gente diante da vida. Então, realmente, esse trabalho aqui é maravilhoso, eu amo vir para cá, o trabalho da Beta é fantástico e ela traz também uma coisa muito importante que é esse acordar da sensibilidade, a gente perceber o nosso corpo a partir do nosso centro e em relação com tudo também. Como uma pessoa que sempre trabalhou com inovação, em todos os aspectos da minha vida eu tive que empreender, seja nos meus projetos artísticos, né, para levar adiante uma companhia artística que eu tive durante mais de 15 anos, seja nos meus projetos de inovação para o governo, seja nos negócios sociais que eu montei ao longo da minha trajetória. O aprendizado que eu tive, primeiro é a constância, né? Sem constância a gente não chega a lugar nenhum. Outra, a coragem, né? A coragem de dar o próximo passo. E perceber também quando parar, quando seguir ou quando fazer uma nova trajetória. No meu caso agora, eu estou num momento muito específico, que é de uma nova trajetória. O que a gente veio empreendendo enquanto Sistema Integral Bambu, sempre muito focado na autonomia, o resultado hoje do que a gente vê disseminado, muitas vezes ele não condiz com o que eu tenho de entendimento do próprio método.
né? Porque como é um método libertário, né? E como o sistema ele se colocou de uma forma para que todos criassem, muitas vezes a alma do sistema, o aprendizado que gerou o primeiro grupo formador, e hoje a gente tem experiências espalhadas pelo Brasil, muitas vezes ele não acompanhou a essência do negócio. E aí eu acho que do meu maior aprendizado é que a essência ela é importante. Quando você está falando de inovação e quando você está falando de método. Senão as coisas elas tendem a ficar superficial. Então o desafio é como propagar, como levar adiante, como seguir um rumo, fazendo esse balanço necessário entre firmeza e suavidade. A hora que eu percebi que eu tinha que empreender e que eu tinha que tocar um próprio negócio, foi quando a angústia de ver muito telefone sem fio em torno do que foi essa história toda do Sistema Integral Bambu acontecer. É muito difícil para quem viveu toda uma jornada, viveu toda uma sistematização e um conhecimento, uma experiência ao longo de 20 anos, lidar, às vezes, com uma narrativa superficial sobre sua própria prática. E foi nesse momento que eu me atentei que, para que as coisas fluam com a profundidade que devam fluir, a gente tem que direcionar. Para direcionar, a gente tem que desenhar um negócio. Para que o negócio sobreviva e se sustente, a gente precisa empreender. Para empreender, a gente precisa envolver todo um ciclo produtivo e todo um ciclo financeiro. Então esse foi o grande salto e a grande diferença. Entender que o mercado em si, ele poderia ser uma forma de assegurar o que eu achava importante nessa história inteira. Corpo Integrado ele se transformou numa marca depois que a gente fez essa virada e batizou o sistema de Integral Bambu. Antigamente eu dava aula de Integral Bambu. Com o desenvolvimento do sistema, ele foi concluído em 2012, a gente fez a opção de transformar as aulas em abordagens. E da abordagem, então hoje nós temos 5 professores no Sistema Integral Bambu, cada um com uma abordagem muito diferenciada um do outro. Eu sendo a primeira professora e tendo todo esse tempo de experiência, além da abordagem, desenvolvi uma metodologia. E quando você abre, não, isso aqui pode ser, esse aqui é o espaço de criar. O maior aprendizado que eu tenho é esse de não perder a essência do negócio. Não perder a essência, não perder a constância, o ato da coragem, o ato de saber redirecionar o que você precisa. Na cadeia produtiva do negócio, a gente tem o agricultor que planta o bambu. O bambu ele é uma gramínea, então quando a gente tira uma vara de bambu, a gente na verdade está fazendo uma poda. A gente não está derrubando uma árvore. E isso para a gente, do ponto de vista ecológico, é muito importante. A gente tem o artesão, que constrói as nossas esculturas. Eu tenho um espaço onde eu recebo, onde eu acolho e pessoas que me ajudam com a manutenção desse espaço. Tem a pesquisadora e a professora e os monitores que estão chegando e sendo formados para que o método, nesse momento, ele se propague. E os clientes, os alunos, que na verdade se beneficiam de forma muito particular com o que é oferecido por essa metodologia única e esse espaço único aqui, que é o espaço integrado. Embora o Corpo Integrado ele seja dedicado a todas as idades, a gente tem oficinas pais e filhos com crianças, a gente tem espaço do brincar com as crianças, a gente também tem oficina com pessoas mais idosas, mas o público-alvo ele é um método vocacionado a adultos, porque
A criança está numa fase de vida onde ela interage com o mundo, para ela é um tipo de experiência. Se você deixar elas soltas no mundo, elas não precisam de método, elas não precisam de desconstrução e reconstrução, elas estão numa fase de exploração. Nós adultos aprendemos a como lidar com esse universo da criança. São com os adultos que eu percebo a maior potência da aplicação da metodologia. E chegou um momento que a gente disponibilizou isso para o amplo público, acreditando que ia chegar todas as informações e que o processo de autonomia por si só, ele carregaria todas as informações que toda essa jornada de conhecimento e autodesenvolvimento corporal proporcionou. O que a gente aprendeu com isso é que não, né? E o mercado, ele acaba sendo uma linguagem que consegue assegurar a propagação de informação. Corpo Integrado, ele se transformou numa marca depois que a gente fez essa virada e batizou o sistema de Integral Bambu. Antigamente eu dava aula de Integral Bambu. Com o desenvolvimento do sistema, e ele foi concluído em 2012, a gente fez a opção de transformar as aulas em abordagens. E da abordagem, então hoje nós temos 5 professores no sistema Integral Bambu, cada um com uma abordagem muito diferenciada um do outro. Eu sendo a primeira professora e tendo todo esse tempo de experiência, além da abordagem, desenvolvi uma metodologia. Então, no desenvolvimento da construção dessa ciência, se eu puder fazer uma linha do tempo, né? Marcelo pesquisando e desenvolvendo o sistema Integral Bambu, eu trazendo esse aporte da arte para as experiências e conduzindo a vida inteira alunos em artes e na pesquisa, né, na pesquisa corporal. E chegou um momento que a gente disponibilizou isso para o amplo público, acreditando que ia chegar todas as informações e que o processo de autonomia por si só, ele carregaria todas as informações que toda essa jornada de conhecimento e autodesenvolvimento corporal proporcionou. O que a gente aprendeu com isso é que não, né? E o mercado, ele acaba sendo uma linguagem que consegue assegurar a propagação de informação. Porque quando você tem uma condição de validar, é por aqui, ou você tem uma condição de invalidar, olha, isso aqui não tem muito a ver, você consegue pelo menos direcionar o desenvolvimento desse aprendizado. A gente, nessa linha do tempo, criou o Sistema Integral Bambu, a metodologia Corpo Integrado veio se desenvolvendo e o atual momento é um momento que eu estou fazendo uma virada, né? Uma virada ao mercado mesmo, uma virada a poder fazer essa triagem do que eu considero que está na essência dessa prática, está na essência do que eu formei, do que eu trabalhei ao longo desses 20 anos, separando do que não é. E para isso, não é só uma forma de decretar, a gente precisa criar uma estrutura de treinamento para essas pessoas, a gente precisa criar, e isso exige uma certa estrutura de negócio. Trabalhar com a Beta também não é só terapêutico no sentido corporal, é também trabalhar com as emoções. Eu fico tão conectada comigo de uma maneira tão intensa que já teve momentos muito especiais, muito difíceis, onde no meio do treino eu parei
E chorei, foi muito intensa esse chorar, esse relaxar, a ponto de voltar para o meu dia a dia, para a minha rotina, de uma maneira muito mais leve, muito mais gostosa e muito mais disposta a lidar com aquelas dificuldades que eu passava. Eu treino há muito tempo com a Robertinha e é uma coisa maravilhosa porque a gente inventa os próprios movimentos, os próprios exercícios, a gente não está preso igual numa academia, com ar-condicionado fechado, é livre. E eu por um tempo tive que sair do país, tive que morar fora e aí a Robertinha proporcionou o treino online, que a gente fazia, claro, não tinha as pirâmides, mas fazia no tatame, fazia exercício, a gente continuou em contato e agora que eu voltei a gente se reconectou. E é isso, a parte física é muito forte, parece que é leve, mas não é. A gente alonga muito, treina muita força. Hoje em dia eu faço coisas que eu não fazia antes, né? Tem movimentos que eu achava que não era capaz de fazer, hoje eu faço. É fantástico. Pra mim é um ambiente muito familiar, assim, então normalmente as pessoas vêm com curiosidade e querendo descobrir coisas novas, mas pra mim o bambu, assim, a minha mãe, né, a Beta, é uma coisa que já tá assim no histórico da minha vida, então faz bastante parte e faz parte de quem eu sou, eu acho, me construiu assim como pessoa. Então, pra mim treinar é mais, tipo, cada dia renovar um pouco de quem eu sou, eu acho, não sei. Embora o corpo integrado ele receba, a gente tem oficinas específicas para criança, oficinas específicas pais e filhos, e até para pessoas mais velhas, o público-alvo são os adultos, né? As crianças geralmente estão prontas para explorar um espaço de uma forma nova e inovadora, o corpo delas ainda está em formação. Agora, como você pega um adulto, né, assim, muitas vezes machucado pela vida, muitas vezes com movimentações limitadas, porque a gente está dentro de uma cultura que não favorece a exploração corporal e que separa mente e corpo, e a gente tem um treinamento intelectual num nível diferenciado do que é o treinamento corporal. Essa metodologia, ela foca o grupo adulto pela própria capacidade de linguagem e interação com os conhecimentos que são transmitidos. Eu preparo adultos para educarem melhores as suas crianças. Então, a partir dessa concepção de que o corpo ele é único, não tem nada a ser integrado, é um corpo pensante, é um corpo que educa e que é educado, que interage com o ambiente. Então, quando você está passando pelos desafios corporais, a sua coluna está mexendo, está se transformando e as suas emoções elas também estão se transformando e você está desenvolvendo toda a sua capacidade de inteligência corporal, isso vai transformar o adulto, a pessoa que está dirigindo a própria vida. Então, os relatos que eu tenho desse público adulto, geralmente são de mudanças radicais na vida, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista corporal mesmo, no fortalecimento, no alongamento, na saúde, no campo da saúde e do bem-estar, ou seja, no campo emocional. Então aqui o espaço ele é preparado com muito carinho, ele é esse contato com a natureza, né? O ambiente é preparado pelos alunos, então eles chegam, eles têm essa responsabilidade de montar o ambiente e de se transformar, de se colocar em experiência. Então, estar em contato com a natureza aqui, ele é mais do que um mero ornamento, né? Você ficar de cabeça para baixo, soltar a sua coluna e você ter essa visão 360 abraçado pelas árvores e abraçado por uma quantidade de verde, ele já muda a sua frequência, a sua sintonia, porque o verde faz bem. O verde,
atinge neurônios, a gente tem novas sinapses, então assim, o próprio ambiente ele já te favorece o autodesenvolvimento em outros níveis. A gente tem várias formas de montar esse ambiente. Essas pirâmides que são feitas de bambu, de um material natural, então ela é propícia para o tato. Ela te dá uma outra relação de interação e sensibilidade. Quando a gente está falando de uma aula individual, a gente está falando também de uma relação áurea com o corpo. Então a gente tem o tamanho da envergadura associada aos tamanhos da pirâmide. Você pode perceber que essa ambientação também, ela é fundamentada na diversidade, para que as pessoas consigam ter replicabilidade, né? Então a gente tem aqui no método duas formas de trabalho, a mímese e a criatividade. Geralmente as práticas físicas elas são muito fundamentadas na mímese. O que é a mímese? Repita como estou fazendo, o aprendizado motor através da repetição. E o que é o essencial desse método? Ele oferece muito material criativo, muito autoconhecimento, sustenta seu braço, gira. A partir desse conhecimento e da transição de peso, o aluno passa a parar de copiar o professor e ele passa a descobrir o movimento dentro do corpo. E isso faz toda a diferença. E essa sensação de autonomia, essa sensação de um outro caminho de aprendizado, é o que vai fazer com que essa pessoa, em diversificadas situações da vida, atue de forma diferente. O momento da pandemia ele foi muito diferencial para mim. Primeiro pela questão do isolamento. Então, quando eu parei de dar aula num outro espaço, que era um espaço colaborativo, que até então, onde eu lecionava as minhas práticas, e essa possibilidade de você ficar sozinho, repensar o destino da vida. Eu acho que a gente, enquanto humanidade, teve, né, numa encruzilhada. Isso me fez dar o salto ao digital. Os meus alunos começaram a pedir muito para que eu, né, fizesse os treinos adaptados ao digital, e assim eu fiz e fui descobrindo formas de trazer todo esse conhecimento e de perceber que o método corpo integrado ele já não precisava de bambus, que na verdade era um método de conhecimento sensível, destinado à relação com o ambiente, destinado à relação com os objetos. E estando nesse espaço virtual, eu percebi que algo ali já estava diferenciado. Talvez tenha sido o momento que eu tenha tido com a maior consciência da metodologia, da formatação da metodologia. Foi esse espaço experimental e o desafio que a própria pandemia imprimiu a todo esse processo. E foi na pandemia que eu tive a decisão de criar um espaço, um negócio diferenciado, que é o Espaço Corpo Integrado. O Espaço Corpo Integrado hoje, ele recebe pequenos grupos para práticas de yoga, para cursos de alimentação. Então ele é um espaço disponibilizado assim, para o aluguel e é o espaço que passa a ser a casa-sede dessa metodologia. Então, grandes passos foram dados a partir da pandemia. Na verdade, eu usei a pandemia como um input de crescimento. O meu desafio foi como é que eu consigo entregar ao praticante essa experiência do conhecimento sensível. Hoje eu tenho treinos regulares no Espaço Integrado, que eles acontecem 2 vezes por semana, com duração média de 1 hora a 1h30. Eu tenho cursos de curta duração, no ambiente online e no ambiente presencial, no qual eu busco capacitar as pessoas nesse entendimento e nessa linguagem de exploração corporal. No caso do online, através de aplicar esses conhecimentos a objetos cotidianos, que não o bambu, e faço os cursos de formação. Né? Eu vou lançar agora a primeira formação metodológica, no mês de julho, e esse é o futuro, né? Agora é para onde eu estou mirando o negócio.
para que mais e mais pessoas sejam capacitadas e consigam transmitir esse conhecimento, e para que isso chegue, reverbere a mais pessoas, porque eu tenho uma relação muito vinculada à missão, com tudo isso que eu carrego em minhas mãos, né? Eu acho que esse é um grande compromisso, e como eu quero que tenha sobrevida, eu preciso organizar um modelo de negócio para que essas pessoas também levem adiante.